Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho conta também a parábola dos talentos. Mas, diferentemente do que nós ouvimos no último domingo, aqui é a versão de São Lucas. O domingo foi a versão de São Mateus. Existem sensíveis diferenças. Aqui não se trata de 3 empregados que receberam, mas de 10 empregados. Cada um recebeu 100 moedas, a mesma quantidade, não como lá, onde cada um recebeu, segundo a sua capacidade, alguns talentos. E aqui ao final eles recebem como recompensa o governo de algumas cidades, 10 ou 5. O empregado que escondeu e não fez multiplicar o que tinha recebido, neste caso aqui guardou num lenço, lá ele tinha feito um buraco no chão. Enfim, sensíveis diferenças de uma e de outra versão que mostram uma parábola que Jesus contou, mas que no tempo foi aqui interpretada ou reescrita conforme alguns propósitos para os ouvintes ou para os leitores da época. Neste caso aqui, penso que o contexto é marcado especialmente por aquilo que é dito no início do Evangelho. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Naturalmente, a expectativa sobre a chegada do reino de Deus para a maioria das pessoas do tempo de Jesus não era propriamente a chegada de um reino com a glória, com o poder, mas muito provavelmente a chegada do reino com a luta, com o combate. E como Jesus estava se aproximando de Jerusalém,
aqueles que esperavam o reino de Deus vindo dessa maneira, estavam ali talvez pensando então que Jesus estava pronto para dar a ordem de combate, que ele lideraria então o povo de Israel contra os romanos que dominavam Israel naquela época. E Jesus então parece que se preocupa com essa expectativa falsa deles e se preocupa em demonstrar o que é que mais interessava, que não é propriamente a chegada do reino vindo como uma coisa de fora para dentro, mas principalmente a resposta que cada um deve dar ao reino de Deus. E essa resposta se traduz de duas maneiras. Jesus fala para aqueles que são seus seguidores, poderíamos dizer para a igreja. E Jesus fala para aqueles que estão fora, para aqueles que não são dos seus seguidores. Para um grupo, ele está colocando em destaque a rejeição ou a aceitação a ele. Na parábola de hoje, diferentemente daquela de domingo, de São Mateus, aparece a imagem de que ele iria ser coroado rei numa terra distante, por isso ia viajar, e no caminho os seus conterrâneos, lá onde ele iria ser coroado, mandaram embaixadores para dizer a ele: não queremos que você seja nosso rei. E com isso então se apresenta a rejeição de Jerusalém e do povo de Israel, de modo especial pelas autoridades judaicas, sobretudo, à presença de Jesus. Sua rejeição, sua paixão, sua morte de cruz. Jesus preanuncia isso e, de uma certa maneira, mostra que esta falta de acolhida fará com que estas pessoas não possam participar do reino. A rejeição a Jesus, ao enviado de Deus. E Jesus fala também para os de dentro, para os discípulos, podemos dizer para os da igreja. E qual é a mensagem para estes? É que cada um precisa trabalhar para produzir frutos. E a estes, ele pré-anuncia a recompensa para aquilo que cada um fez, conforme a vontade do seu patrão. Fazer frutificar os dons que recebeu. Então, é uma mensagem dupla que penso serviria para cada um de nós também. Em primeiro lugar, aceitar Jesus do modo como ele é. Aceitar significa isso. Aceitar não é receber Deus segundo a nossa maneira de pensar, mas significa procurar adequar a nossa maneira de pensar à vontade de Deus e à mensagem do Evangelho que Jesus anuncia e nos traz. E em segundo lugar, então, o convite insistente para que cada um de nós se esforce, trabalhe para produzir frutos com aqueles dons que nós recebemos do próprio Deus. Tudo isso Jesus explica enquanto ele está caminhando para Jerusalém e depois de contar esta parábola, ele segue o seu caminho à frente deles, indo para Jerusalém. O desfecho da missão de Jesus será assim. E a expectativa de Jesus a respeito de cada um de nós vai nesses dois sentidos. A acolhida a ele, a aceitação do seu reino, da sua pessoa, do seu evangelho. Em segundo lugar, a luta, o esforço, o trabalho para produzir frutos, o mais que a gente puder, trabalhar incansavelmente, sabendo que nenhum esforço nosso ficará sem a compensação por aquilo que nós esperamos do próprio Deus. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.